Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 18 de março, sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Nos colocamos na presença do Senhor para acolher a sua palavra, para viver este caminho, esse itinerário de conversão do coração, aonde na Quaresma estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendar a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura a pedra que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando dele. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca então em um grande diálogo entre Jesus, os sacerdotes, o chefe dos sacerdotes e os anciões do povo.
Esses, com toda certeza, são os vinhateiros que têm o privilégio de cultivar a vinha predileta de Deus, a vinha predileta do Senhor, o povo de Israel, o povo de Deus. E nós poderíamos dizer, sem medo algum, nós somos o novo Israel. No momento da colheita, em vez de apresentarem os frutos ao dono da vinha, que é o próprio Deus, querem apropriar-se deles e maltratam aqueles que são enviados, os profetas que lhes são enviados. Amados irmãos e irmãs, então, em vez de devolver ao Senhor o que é dele por direito, querem se apropriar, querem ser donos da vinha. E não importa quem vem ao encontro, eles vão matar. Quantas vezes em nossa vida, talvez em um momento ou outro, também não nos colocamos nessa situação. Por fim, finalmente, Deus envia o seu próprio Filho, que é Jesus Cristo, que lhes está a falar. É a última oportunidade de Deus, que Deus tem a oferecer ao seu povo, para que se tornem verdadeiramente colaboradores da obra da salvação. Mas acontece exatamente aquilo que a parábola hoje nos retrata. Os vinhateiros são maus. Compreenderam que eram eles que estavam sendo então falados, eram sobre eles que estavam falando e agora procuram prender a Jesus Cristo, prender ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, analisemos este contexto a partir de uma ótica um pouco diferenciada. Bom, o Senhor é o dono da vinha. O Senhor é o dono da vinha e concede os vinhateiros para que cuidem desta vinha. O Senhor, se nós olharmos essa realidade, nós podemos dizer, num primeiro momento, a vinha é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também podemos trazer para uma realidade mais particular, uma realidade mais pessoal. Nós não nos pertencemos, somos de Cristo. O Senhor nos concede a graça da vida para que, cuidando da nossa própria vida nos caminhos do Senhor, possamos devolver a Ele no tempo oportuno os frutos, os talentos, os dons. Mas o que acontece? Em inúmeras vezes nos apropriamos da mesma atitude desses vinhateiros malvados. Mas, Padre, onde já se viu isso? Como vivemos essa realidade? Por meio do pecado. O pecado que nos visita, o pecado que nos afronta, o pecado que nos assola e que muitas vezes não temos esforço nenhum para lutar contra. Muito pelo contrário, às vezes temos até a ousadia de dizer aquele pecado de estimação. Amados irmãos e irmãs, pecado não é pet, não é bichinho que nós vamos tratá-lo como estimação. Pecado é carta de morte em nossa vida. É buscar o salário da morte para a nossa vida. Por isso devemos lutar, devemos fazer todo o esforço possível com o auxílio e a graça de Deus para ir cada vez mais nos afastando das ocasiões de pecado em nossa vida. Porque se nós não o fizermos, no momento oportuno o dono da vinha virá ao nosso encontro, nos cobrará os frutos. E se nós não formos capazes de conceder o fruto, o que acontece? O que acontecerá? Acontecerá justamente aquilo que as Escrituras falam. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão fruto no tempo certo. Olha, é importante lembrarmos que não é Deus quem irá nos matar, somos nós mesmos que vamos morrendo.
Somos nós mesmos que vamos abraçando por meio do pecado a ocasião de morte. E aí, muitas vezes pedimos a graça, muitas vezes pedimos os benefícios de Deus, mas como vamos vivê-lo? Se na liberdade de filhos buscamos caminhos que não condizem com aquilo que Deus sonhou para com cada um de nós. Peçamos, portanto, a graça de cuidar bem da vinha do Senhor, que é a nossa vida, a vida da igreja, a vida de nossa família, a vida daqueles que o Senhor nos confiou. Que possamos dedicar e entregar a Ele os frutos no tempo oportuno. Concluamos com esta oração. Senhor Jesus, quanto me impressionam a história de José e a parábola dos vinhateiros malvados. Em José e no filho herdeiro, vejo-te a ti mesmo, enviado pelo Pai a reunir os seus filhos, dispersos a procurar os seus irmãos. Eu também sou um desses filhos, um dos teus irmãos. Lembrando assim, Senhor, com toda certeza, aquilo que a primeira leitura nos fala. Os irmãos que acabam, de certa maneira, jogando o seu irmão José em uma cisterna. Contemplo o amor obediente com que realizaste o projeto do Pai e nos alcançastes o perdão e a graça de uma vida nova. Um amor verdadeiramente vencedor. Por isso, Senhor, eu te peço, purifica o meu coração de todo sentimento de inveja e de ciúme, e enche-me de mansidão e humildade para contigo estar a serviço de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.